da nossa TPC. Essa é a TPC formativa de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. A ideia de hoje é nós trabalharmos a corrente do bem, valorização da vida e tematização da prática. Então, nós convidamos a todos vocês para esse momento de reflexão, esse momento de trabalho conjunto nessa TPC de hoje. Pode passar, por favor, nessa 14ª TPC. Nós temos a nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, a nossa supervisora de ensino, que acompanha de perto o nosso trabalho do Núcleo Pedagógico, a Maria Paula Ferreira, nosso diretor de Núcleo Pedagógico, que também é PCNP de Matemática, o Eritiano Rodrigues Correia. E temos também a nossa equipe, né? A equipe que compõe o grupo de Ciências Humanas que preparou com tanto carinho essa TPC, fora os convidados que vocês vão ter o prazer de conhecer ao longo do nosso encontro de hoje. Nós temos a Ana Cláudia, que é PCNP de História, a Ana Paula, né, a Paula Cristina, nossa Paulinha, né, que é PCNP de Anos Iniciais, a Dulcineia, PCNP de Geografia, a Maria Lúcia, que é PCNP de Educação Especial, e eu, né, o Marcos Rodrigo, que sou PCNP de Filosofia e também acompanho Sociologia. Para que a gente tenha um bom encontro, um encontro produtivo, nós pedimos, como de costume, que todos desativem os microfones, mantenham os microfones desativados, desativem as câmeras, porque assim a gente pode ter uma conexão melhor, né? E mantenham o foco, registrando aquilo que vocês julgarem necessário. E fiquem atentos para não desabilitar a gravação, tá? Muitas vezes o próprio celular, a gente acaba clicando em algum botãozinho aí e a gente desabilita a gravação, prejudicando depois quando a gente disponibilizar a gravação para os colegas, tá bom? Nós temos aí a mensagem da nossa dirigente, Cláudia Regina Lazzarini Neves. Ela, como ela tem várias demandas, né? Então, ela está ocupada no momento, em outra reunião, então ela pede que todos tenham uma ótima TPC, ela deseja que todos tenham uma ótima TPC, né? Ela pediu que comunicasse a todos esse recado. Também a Maria Paula Ferreira, nossa supervisora, está impossibilitada de estar conosco nessa manhã e deixou a sua mensagem de uma ótima TPC a todos. Pode passar. Bom, quais são os objetivos desse nosso encontro de hoje, dessa nossa TPC? Primeiramente, nós vamos refletir sobre a importância de trabalharmos o tema da prevenção ao suicídio, propiciar momentos de reflexão sobre a relevância da prática de escuta, demonstrando a empatia e o diálogo ao próximo, e subsidiar o processo de ensino-aprendizagem e favorecer um clima escolar colaborativo e acolhedor. Então, esses são os objetivos de nossa TPC. A nossa epígrafe desse ATPC, desse dia, é do Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Aí essa mensagem do Rubem Alves para abrir o nosso encontro de hoje. Pode passar, por favor. Nós gostaríamos de convidar para fazer a leitura de fruição, né, desse nosso encontro, o professor Dino Perugini, que é professor da escola Dr. Antônio Furlan Júnior. Ele vai fazer a leitura conosco. Dino, bom dia. Oi, bom dia, tudo bom, Rodrigo? Tudo Obrigado. bom, Dino? Tudo bom? Eu passo a palavra para você poder conduzir a leitura, tudo bom? Ok, muito obrigado.
Então, gente, eu escolhi o filósofo Nietzsche, né? Que é um dos filósofos mais polêmicos do século passado, no século XIX, século XX. E ele escreveu sobre muitas coisas, né? E ele faz com que nós reflitamos não só sobre a questão moral, mas também sobre a importância, né, de se viver melhor. Então, Friedrich Nietzsche foi um filólogo, estudioso de línguas clássicas, como o latim e o grego antigo. Poeta e filósofo alemão contemporâneo, autor de uma vasta e polêmica obra. Seus livros deixaram os primeiros indícios do surgimento da filosofia contemporânea. Nietzsche dedicou-se a estudar a moral judaico-cristã e operou uma espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo, tendo classificado este como fator central do enfraquecimento do ser humano na era moderna. Nietzsche pode ser considerado um autor cuja vida e biografia influenciaram a produção e recepção de sua obra. Muito bem, aqui eu trago 2 poemas, né? Um relacionado à interpretação, que diz: se me explico, me implico. Não posso a mim mesmo interpretar. Mas quem seguir sempre o seu próprio caminho, minha imagem a uma luz mais clara também levará. No outro poema, ele põe remédio para pessimistas. Queixa-se de que nada lhe agrada. Ainda aqueles caprichos, meu amigo, vendo praguejar, chorar, escarrar, perco a paciência e a alegria. Ouça-me o conselho. Decida-se um dia a engolir um belo e gordo sapo. Rapidamente, sem olhar. A sua dispepsia ele vai curar. Então, Nietzsche, gente, por mais polêmico que ele seja, né, ele chega a dizer que nós temos que ter paciência, né? Por incrível que pareça, Nietzsche ele faz uma posição mesmo sobre o cristianismo, de certa maneira, pessimista em relação, às vezes, na tentativa de sermos, ao mesmo tempo, dóceis e também falar quando devemos falar, mas falar com uma certa posição, uma certa delicadeza, o modo de colocar as palavras. Geralmente são muito importantes, né? Mas ele tinha um grande respeito, uma grande admiração para a pessoa de Cristo, né? E é como se ele fosse assim, como se ele dissesse, Cristo não é cristão, né? E ele leva justamente essa questão, a relação do super-homem. O que é o ser super-homem hoje, né? O que nós temos que ser hoje, de certa maneira? Super-homens. Como? Nós temos que aprender a reclamar menos. Se formos criticar alguma coisa, vamos criticar para melhorar. Vamos reclamar com lealdade, até conosco mesmo, né? Então, às vezes, a interpretação se torna uma coisa tão complicada e tão difícil, cada um tem um jeito de interpretar, tão subjetivo, e às vezes a gente não olha para dentro da gente mesmo, porque é difícil nos interpretar, é mais fácil olhar para fora. Então, Nietzsche nos chama a essa reflexão. E na época que estamos, com a pandemia, na época, às vezes, que estamos meio enclausurados, nós temos também que entender, né, que não é só o que nos agrada que é importante. O que é importante também é você saber viver na situação que você se encontra. E se há um sofrimento, fazer desse sofrimento o melhor sofrimento que você possa ter, no sentido de superar esse sofrimento psicamente, colocando no sentido de que você mesmo nesse sofrimento é capaz de ser feliz. Então, eu acho que ele leva essa atitude, esse pensamento, né? Muitas vezes polêmico, altamente complicado, muitos dos seus estudiosos tiveram muita dificuldade de interpretação de Nietzsche, mas eu acho ele assim bastante bacana sob certos aspectos, né? É claro que nem tudo a gente acha ótimo na pessoa, mas isso é assim mesmo, porque é normal. Mas eu queria deixar essa mensagem a todos vocês no dia de hoje, tá? Que tenham um bom ATPC. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Marcos. Obrigado pela contribuição para o nosso ATPC de hoje. Pessoal, a gente só pede atenção para vocês com os áudios, tá bom?
fiquem atentos aí com o áudio para não ficar escapando e atrapalhar a nossa reunião, nossa TPC. Bom, nesse momento, nós vamos para o momento de contextualização. Eu convido a PCNP de anos iniciais, a Paula Cristina, nossa Paulinha. Bom dia, Paulinha. Bom dia, querido. Você me ouve bem? Sim, Paulinha, muito bem. A palavra é sua. Muito obrigada. Excelente manhã a todos. Estamos aqui hoje com a participação, agraciados aí pelo tema do Setembro Amarelo, com a equipe do Conviva. E eu gostaria de contextualizar com vocês o nosso coração. Como está o nosso coração? Às vezes nós buscamos alternativas para uma vida saudável, com frutas, legumes, verduras, práticas de esportes, atividades físicas. E por dentro? Como será que o nosso coração se encontra nesta manhã? Olha aí este primeiro coração, com essa película de vidro, será que está muito sensível o meu coração? Ou será que ele está como uma pedrinha bem endurecido? Foram tantas decepções, tantas frustrações, e a gente vai criando uma certa defesa. Será que ele está florescendo aí com essa florzinha? Será que ele está sendo retirado algumas escamas, algumas cascas de feridas? Será que nós estamos apaixonados por alguém? Tem pessoas, tem alguém aí especial morando no nosso coração? Ou será que está sendo aí empurrado pelos ventos da vida? Nós estamos tentando empurrar o nosso coração para que ele continue bombando? Ou ele está cheio de cicatrizes, cheio de marcas? Hoje, graças a Deus, se vocês me perguntassem, eu diria que meu coração está este vermelho aí, bem grande, bem bonito, aparentemente bem saudável. Mas quando eu fui pensar nestes PPTs, o meu coração não estava assim. Ele estava bem angustiado, ele estava cheio de cicatrizes por conta de algumas situações que ocorreram naqueles momentos. E como líderes, se nós formos pensar, o professor, ele lidera o aluno, ele está sempre se preocupando em cuidar do sentimento do aluno, o coordenador está sempre preocupado com o sentimento dos professores, como pais, estamos sempre preocupados com o sentimento dos filhos, como avós, estamos querendo cuidar do coração dos netos, como esposo, esposa, namorado, namorada, estamos sempre preocupados em cuidar dos sentimentos, do coração, do bem-estar dos nossos companheiros. Mas quem cuida de nós? Quem cuida do nosso coração? E às vezes o líder se vê sozinho, ele cuida de tanta gente, mas ninguém cuida dele. E que nessa manhã vocês venham pensar como está o seu coração. Seu coração precisa estar bem. O mundo melhora quando de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agradeço este momento. Passo a palavra. Obrigada, Marcos. Obrigado, Paulinha. Obrigado. Nós que agradecemos sua rica contribuição. Convido agora o PCNP de Projetos Especiais, a Jaqueline, para falar conosco sobre a corrente do bem. Bom dia, Jaque. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Então, diante dessa reflexão, né, feita pela Paula, eu convido vocês a participarem hoje da Corrente do Bem. É um projeto do Conviva e eu trago para vocês hoje para pensar um pouquinho, né? Então, vocês já ficaram com essa reflexão. Como está o meu coração no dia de hoje? Né? Alguns estão alegres, outros tristes, outros abatidos, enfim, né? Em cima dessa reflexão, eu proponho para vocês algumas ações para melhorar o nosso dia, porque nós, na nossa correria, no nosso trabalho,
Nós estamos preocupados com os nossos alunos, com os nossos afazeres, né, em casa, e às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Então, a primeira ação do bem, fale com alguém com quem você nunca falou ou que faz tempo que não vê. Então, como é gostoso quando a gente não está bem, a gente encontra uma pessoa que faz tempo que a gente não vê e começa a recordar alguns momentos que nós passamos com ela, né? Isso nos faz bem. Então, é importante não só eu fazer com que o outro fique bem. Então, nós trabalhamos muito Setembro Amarelo, algumas ações, nós percebemos como que os nossos alunos estão vulneráveis, mas a gente precisa nesse olhar para nós. Então, essa é uma ação em que você pode se cuidar um pouco, né? Procure alguém com que faz tempo que você não vê, mas que você sente saudade e que você quer recordar momentos bons. A segunda ação, ofereça ajuda a alguém. Pode ser financeira, pode ser uma palavra, uma visita a um doente. Às vezes a gente nem tem condição de dar uma ajuda financeira, mas a gente pode oferecer uma palavra amiga, a gente pode fazer uma visita. Então, nem sempre a ajuda financeira é tão importante quanto a nossa presença, né? Às vezes a nossa presença é muito maior, faz muito mais efeito também. A terceira ação, peça ajuda. Reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Então, hoje, meu coração ele não está bem, ele está despedaçado, ele está triste, eu não tenho condição de oferecer ajuda. Então, nesse momento, quem está precisando da ajuda sou eu. Então, eu posso pedir a alguém que está mais próximo, que seja um profissional, para eu pedir essa ajuda e melhorar o meu interior, né? Porque nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está forte. Muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente tem os momentos de tristeza também. Então, pedir ajuda é uma ação do bem. E a quarta ação, aprecie o bom da vida. Quantas pequenas coisas boas acontecem com a gente durante o dia, mas que às vezes nem prestamos atenção. Crie uma lista com coisas, ações, pessoas, sentimentos, desejos e sonhos que são bons. No nosso dia a dia, quantas vezes a gente se pega reclamando mais, murmurando mais, do que agradecendo, né? Do que percebendo as coisas boas que acontecem na nossa vida. Aí você pode dizer, mas não acontece nada de bom na minha vida. Mas só o fato de você estar aqui hoje, né, de você ter acordado e ter essa chance, já é uma coisa excelente na vida, né? Então a gente precisa partir desse princípio. Muitas coisas acontecem sim de bom na nossa vida. Então a campanha Valorização da Vida faça parte desta corrente do bem, né? Mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é um tema que em setembro ele é mais falado, mas que durante todo o ano nós trabalhamos com os alunos, nós percebemos, né, nossos alunos vulneráveis, e não é só em setembro que nós falamos sobre o assunto, né? Então, o objetivo dessa campanha é criar uma verdadeira corrente de ações positivas, fortalecendo os vínculos e promovendo um clima emocional positivo, que são os fatores fundamentais aí à nossa saúde, né? E vai contribuir aí para a prevenção do suicídio. Juntos pela vida, cada pequena ou grande ação que fazemos diariamente gera alguma consequência. Um pequeno gesto pode se tornar algo grandioso e transformador. Todos têm importância na comunidade e na rede em que vivemos. E para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse assunto,
Nós vamos trazer hoje a presença do psicólogo Ronaldo Ferreira Batista, que ele vai esclarecer muitas dúvidas aí que no decorrer das nossas atividades a gente vai tendo a respeito desse tema, que é polêmico e, ao mesmo tempo, tão importante de ser trabalhado, né? Ronaldo, convido você, seja bem-vindo, eu passo a palavra. Muito obrigado, Jaque, pelo convite. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã falando com vocês sobre um tema polêmico, né? Só que, como a Jaque disse, extremamente importante dentro das nossas conversas ao longo do ano, né? Que é o Setembro Amarelo. Cuidar da saúde mental nunca foi tão importante, né? A gente está aí há quase 2 anos vivendo um tempo pandêmico ao redor do mundo e, embora não tenha nenhum estudo que mostre que aumentou o número de suicídio dentro desse período, a gente percebeu como isso fragilizou o nosso ser, né? Todo mundo perdeu algo dentro desse período, né? Se não foi uma pessoa querida, foi um emprego, foi uma esperança, foi um sonho. Então, todo mundo acabou adoecendo nesse tempo. E o adoecimento psíquico é o primeiro motivo para fazer uma pessoa considerar o suicídio, né? O Setembro Amarelo, ele foi instituído pela OMS no ano de 2003, né? Mas ele é uma campanha que ela vem correndo ao redor do mundo desde 94, por causa de um incidente que aconteceu nos Estados Unidos. Um jovem de 17 anos, ele tirou a própria vida e os pais, os amigos não conseguiram perceber os sinais que ele estava dando antes disso acontecer, né? E desde então eles iniciaram um trabalho de conscientização em relação ao suicídio e ganhou fama, ganhou um mundo. Aqui no Brasil ele foi declarado oficial no ano de 2015, através do trabalho do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. No último mês de julho, foi divulgado um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontando 12.895 casos de suicídio no Brasil no ano de 2020. O Brasil ele é tido como o 8º país no mundo em que mais acontecem suicídios. Por ano, aproximadamente 1 milhão de casos são registrados por todo o mundo, e o suicídio ele é considerado a segunda principal causa da morte de pessoas entre 15 e 29 anos. E, curiosamente, há uma incidência elevada em pessoas com 70 anos ou mais em relação ao suicídio. O ano passado a gente teve o caso daquele ator global, Flávio Migliaccio, que ele se suicidou com 85 anos, e embora os familiares já percebessem que ele estava dando alguns sinais, ele não foi levado a sério, a ponto de ter tido um olhar mais atento, um cuidado mais aprofundado em relação ao sofrimento que ele vinha vivenciando, né? Existem fatores de risco que tornam maiores as chances de uma pessoa se suicidar, né? Nem todo mundo que ela pensa em cometer o suicídio, ela vai em algum momento da vida tentar, né? Muitas vezes, nós mesmos, em algum momento de angústia, de desesperança, a gente pensa, nossa, aí que falta eu faria se eu não... Verlene. A maioria das pessoas, elas têm o pensamento, só que elas não tentam, né? Mas os fatores, eles são divididos em 3 grupos, que são os transtornos psiquiátricos, os eventos da vida e o histórico familiar. Em relação aos transtornos psiquiátricos, a gente percebe que 80% dos casos de suicídio, eles são ocasionados pelo transtorno de humor, né? O que é o transtorno de humor? Ele é um período que varia entre tristeza excessiva e euforia excessiva, né? O CID classifica como fase depressiva e fase maníaca. Então, a pessoa que ela sofre de
um transtorno de humor, e a gente tem aí depressão, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, borderline, né? Então, ela fica a maior parte da vida dela oscilando entre estar muito triste e estar muito feliz. E isso acaba incapacitando ela de desenvolver um equilíbrio emocional saudável a ponto de enxergar as coisas boas que a vida tem, né? E a pessoa, mesmo que ela esteja em tratamento, pode ter algum momento que ela entre em crise e ela tente algo contra a vida dela. A partir do momento em que a família já não pode mais zelar pela integridade física daquele familiar, a internação ela é extremamente necessária, né? Porque ela vai estar sendo assistida 24 horas, ela vai estar sendo cuidada, vai estar recebendo um tratamento condizente para aquela realidade que ela tem vivido. Um fato, durante os 5 anos que eu estive na faculdade cursando, eu tive uma colega que por 3 vezes ela tentou suicídio. E ela sofria de transtorno de humor depressivo e ela nunca dava sinal, né? A gente sabia da dificuldade dela em relação ao seu emocional, porém ela nunca dava um sinal visível, tipo, eu quero, eu vou fazer, né? Sempre acontecia e a gente era pego de surpresa, né? Por isso que a gente precisa estar sempre atento aos sinais invisíveis que a pessoa pode demonstrar, tá? Em outros casos, o aumento do suicídio ele está correlacionado com a história de vida da pessoa, né? A gente sabe que o homem ele é formado por aquilo que ele é e por aquilo que ele poderia ter sido, por todas as experiências vividas, por todos os sonhos alcançados, por todas as decepções, por todas as frustrações, por tudo aquilo que ele já foi um dia e, consequentemente, por alguma situação que ele não conseguiu elaborar muito bem, né? O luto de algum familiar, uma situação de desemprego, o fim de um relacionamento, o bullying, né? A gente vê bastante questão do bullying entre os adolescentes, uma doença crônica. A repressão da sexualidade, ela tem se mostrado um fator de agravamento do risco do suicídio, porque embora a gente vive em um mundo em que se busque tornar as formas do amor de forma menos vista com menos preconceito, né? Ainda é um fator muito grande em relação à vergonha, à decepção dos pais, aquele pensamento que fica na cabeça do jovem que pode levar ele a cometer suicídio, né? Por isso, o abuso de álcool e drogas, né, a gente consegue ver uma correlação também em relação ao aumento dos casos. E o terceiro grupo é o histórico familiar. Embora ele seja bastante parecido com os eventos da vida, ele se difere de uma forma que é mais extrínseca do que intrínseca, né? Por exemplo, pessoas que tiveram casos na família de transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, abuso físico, emocional, sexual, crianças abrigadas mostram um fator alto de estresse que pode ser uma pontinha ali para ela tentar um suicídio em alguma fase da vida, né? Então, são coisas que acontecem com a pessoa, né, um pouco diferente daquilo que ela sente ou daquilo que ela vivencia. O indivíduo que ele está em sofrimento, né, ou seja, a pessoa que ela tem a ideação suicida, ela não deseja a morte. É uma coisa que a gente precisa desconstruir, é isso, né? O suicídio, ele quer morrer. Não, ele não quer morrer, mas ele encontra na morte o desfecho para toda a desesperança, toda a angústia, todo o medo que ele tem sentido, né? Ele quer que a dor pare. E muitas vezes é somente através da morte que ele enxerga uma saída para isso, né? E são 3 os níveis de uma forma pedagógica, né? A gente divide em 3 os níveis da gravidade do suicídio. A ideação ou pensamento, que é aquela fase onde a pessoa ela pensa sobre o suicídio, ela se imagina morrendo, imagina como as pessoas se sentiriam, né? Ela tem um comportamento suicida. O planejamento
é quando aquela ideia já amadureceu dentro da cabeça dela, né? Ela já consegue vislumbrar um quando, um onde e um como que ela vai fazer isso, né? E o terceiro é a consolidação da tentativa ou a tentativa do suicídio, né? Que a gente percebe aí entre os casos de suicídio consumado e o número de tentativas é de 10 a 20 vezes maior, né, o número de tentativas. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma estatística simples, num grupo de pesquisa de 100 pessoas, 17 delas vão ter pensado em cometer suicídio em algum momento da vida. 5 delas vão ter tentado. E uma delas vai chegar ao pronto-socorro, né? Ou gravemente, ou já em óbito. Né? Só para a gente conseguir entender de uma forma, de um panorama numérico, como que é que isso funciona. Né? Dentro dos grupos de risco, né, a gente percebe que os sintomas, ele pode indicar a possibilidade do sofrimento. Né? O transtorno de humor, uma vivência que a pessoa não conseguiu elaborar direito, né? Uma coisa que ela vivenciou e que para ela ainda não está cristalizado de uma forma saudável dentro da cabeça. Né? Então, são fatores de risco. É uma possibilidade. A gente enxerga o sofrimento, porém, para a gente conseguir vislumbrar se aquela pessoa ela corre o risco de tentar cometer o suicídio ou não, a gente precisa analisar outros aspectos, né? E esses são os aspectos visíveis, que é aqueles comportamentos que a gente para e olha, nossa, tem alguma coisa estranha com aquela pessoa, né? Que podem ser insônia, agitação motora, um pensamento acelerado, anedonia. A anedonia, ela é a incapacidade de sentir prazer, né? Nada do que a pessoa faça é prazeroso para ela. Ela não sente prazer em estar com outras pessoas, em se alimentar, em viajar, em trabalhar, em se relacionar. Ela não consegue sentir prazer nenhum. Prejudicação na concentração, perda do excesso do apetite, né? São sintomas visíveis que a gente percebe que podem estar ou não atrelados ao comportamento suicida. Normalmente, quando a pessoa ela tem a ideação, ela começa a pensar, ela começa a planejar, alguns comportamentos mudam, né? E a gente consegue perceber um sinal de alerta para ter um cuidado redobrado, uma atenção um pouco mais voltada para aquela pessoa, né? Muitas vezes, a ideia do suicídio, a pessoa lança para o mundo através de frases, né? Por exemplo, eu tenho vontade de sumir, eu sou um fracassado, eu queria dormir e não acordar mais, o mundo ficaria melhor sem mim, eu preferia não ter nascido. Então, ao ouvir isso, a gente já consegue perceber que aquela pessoa, ela está vivendo uma angústia tão profunda que, às vezes, o único caminho que ela vai encontrar para se livrar daquilo é a morte, né? Uma outra frase que ela tem um peso muito mais testamental é caso não nos encontremos de novo, né? Se a gente fosse colocar em um grau hierárquico de risco, essa frase ela seria a última coisa que alguém diria antes de tentar cometer o suicídio, porque ela já vai ter pensado, ela já vai ter planejado e ela vai se despedir, né? De uma hora para outra, ela começa a ligar para familiar, falando que ama, perguntando como que tá, uma coisa que não era do comum dela, né? Começa a visitar alguns parentes, começa a conversar de uma forma mais saudosa, assim, como se fosse a última vez. Então, são frases que precisam ligar o nosso alerta em relação à possibilidade, ao risco do suicídio acontecer na vida daquela pessoa. Como que a gente aborda alguém que a gente percebe que pode estar em uma crise ali e pode tentar o suicídio, né? Tudo vai depender da causa daquilo. É uma pessoa que a gente já sabe que ela tem algum transtorno de humor, tem algum transtorno psiquiátrico. Caso seja, então, é necessário um acompanhamento com o psiquiatra, fazer um tratamento com medicamento, acompanhado de um terapeuta que consiga
junto ali com a medicação, tentar trazer uma estabilidade emocional para aquela pessoa, né? Quando a gente percebe que aquela pessoa ela não tem nenhum transtorno, então o uso de medicamento ela já não é mais tão necessário, né? Porque a pessoa ela vai ter a capacidade de analisar o preto no branco, né? Ela não vai ver tudo em nevoado. Então a terapia ela se mostra bastante efetiva. Lembrando que a terapia ela não é recomendada somente para casos onde a pessoa esteja vivendo algum sofrimento, né? Ela serve para ajudar a pessoa a construir uma nova forma de ver o mundo. Muitas vezes a gente escuta de que psicólogo é coisa de doido, de que psiquiatra é médico de louco, né? E não é assim. Conforme a sociedade ela foi avançando, principalmente nessas últimas décadas que a gente tem visto como cresceu o uso da tecnologia, a gente conseguiu perceber a importância de um profissional da saúde mental dentro da sociedade, né? Qual que é o impacto dele na vida das pessoas? Não necessariamente naquelas que sofrem de alguma coisa, mas a todos nós que muitas vezes não sabemos elaborar as situações que acontecem conosco, né? E é extremamente necessário que aquela pessoa que está em sofrimento, ela tenha uma enorme rede de apoio e contato de pessoas próximas, familiares, amigos, no caso de vocês, professores, do corpo docente, né, como educadores, ajudando ela a buscar enxergar alguma coisa de um jeito que ela não tem conseguido enxergar. É extremamente importante esse contato, esse diálogo. Porque o que acontece? A pessoa que ela está em sofrimento, ela vai pensar que aquele sofrimento só ela está vivendo, né? Assim como muitas vezes a gente passa por alguma situação e a gente começa a imaginar, nossa, mas eu estou sofrendo tanto, está sendo tão difícil, ninguém me compreende, ninguém sabe do que eu estou dizendo, porque é como se isso que eu sinto nunca tivesse sido sentido antes, como se ninguém nunca tivesse passado por essa situação. E quando a gente partilha com alguém próximo aquilo que a gente viu, a pessoa fala, nossa, cara, eu já passei por isso. Eu já vivenciei isso que você está vivenciando, né? Eu já senti a dor que você está sentindo. E através disso, se percebe que o fardo que a gente carrega fica mais fácil de carregar quando a gente divide o peso com alguém, né? Então, é necessário falar sobre esse tipo de assunto, conversar sobre esse tema de uma forma muito mais abrangente, né? Não somente agora no mês de setembro, mas ao longo de todo o ano. Mostrar iniciativas de enfrentamento para que o adolescente ele consiga ver, né, que nem tudo é da forma como ele está se sentindo naquele momento. E eu uso o adolescente porque, conversando com professores, eu imagino que em grande parte da vida de vocês foi com adolescente que vocês estiveram, tá? Mas é qualquer pessoa, tá bom? Aquele que está assistindo, né, ou seja, aquela pessoa que está acompanhando, ela precisa apresentar uma perspectiva de futuro diferente, mostrando que o sofrimento que ela está vivenciando agora, por mais que seja intenso, marcante, que pareça que vai engolir o mundo, vai chegar um momento em que ele vai desaparecer, né? E que a vida vai continuar depois disso. Embora agora ela não veja mais sentido na existência, ela não veja mais sentido, quando aquela dor diminuir, ela vai voltar a enxergar um mundo colorido, né? Não só mais em preto e branco, como ela tem enxergado. E que tudo isso que acontece, tudo isso que aconteceu, está dentro dos limites da finitude do homem, né? Então, todo mundo está sujeito, todo mundo já passou por isso, ou todo mundo ainda vai passar por essa situação, né? Então, é necessário a gente ter essa rede de apoio e mostrar que aquilo que está se passando vai acabar uma hora, né? E que a pessoa ela precisa ter só mais um pouquinho de força para esperar esse momento chegar. O suicídio é um tema tabu, como muitos outros assuntos que a gente vê ainda hoje, e em torno dele existem alguns mitos que dificultam o diálogo sobre isso, né? Dificultam a percepção sobre o suicídio, dificultam
a elaboração da ideia da palavra em si, né? Por exemplo, as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, elas só querem chamar atenção. Não, se ele está falando, é porque alguma coisa ele já pensou. A ideia já começou a passar por dentro da cabeça dela. Então, a gente tem que estar atento, né? O suicídio sempre é impulsivo e acontece sem aviso. Não, porque a gente percebeu que a pessoa ela deixa rastros antes, né? Então, a pessoa ela vai premeditar aquilo antes dela fazer. Ela vai se programar, ela vai planejar, ela vai muitas vezes se despedir antes de tentar. Então, nunca é de uma hora para outra. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a se matar? Não, ele quer que o sofrimento acabe. Ele não quer que a existência dele suma. Ele só quer parar o sofrimento, né? Quando um indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Esse mito, ele é perigosíssimo, né? Porque a gente consegue perceber uma correlação em que um dos períodos mais perigosos é logo após a crise, né? A pessoa ela tentou, ela não conseguiu consolidar a tentativa do suicídio, mas aquilo vai estar na cabeça dela bem fresquinho, né? A coragem vai estar ali, a vontade vai estar ali, o meio vai estar ali. Então, ela não vai estar segura, né? Ela vai precisar de uma assistência muito maior do que ela tinha antes. Outro mito, o suicídio é hereditário, né? Nem sempre. Ele pode estar associado a alguma causa hereditária ou não. Por exemplo, em famílias onde algum avô, algum dos pais se suicidou, os herdeiros eles podem ter essa questão do suicídio como algo, entre aspas, cultural, né? Ele pode, nossa, mas meu pai morreu assim, a única saída que ele viu foi essa, então a única que eu estou vendo é essa também, né? Mas não necessariamente está atrelado à hereditariedade. O indivíduo que tenta ou que ele se suicida, ele tem um agravo mental. Não, a gente sabe que as pesquisas mostram que 80% dos casos, sim, né, tem algum transtorno depressivo, algum borderline, alguma alteração cognitiva que vai levar a pessoa a fazer aquilo. Mas todo mundo está suscetível ao adoecimento e ao suicídio, né? O suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas, não a nós. Repetindo, todo mundo está suscetível. Nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente pode pensar sobre isso, embora a gente não vai se consolidar, né, mas pode passar pela nossa cabeça. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, ela nunca voltará a tentar. Ela pode voltar a tentar, sim, né? Não é o fim daquele momento de crise que ela teve com a tentativa, então, em alguma outra crise, ela pode tentar. E o mais polêmico, mais marcante de todos eles, se um profissional falar sobre o suicídio, ele está dando a ideia para que a pessoa se suicide, né? Muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que a palavra em si, ela tem o mesmo peso que aquilo que ela define, né? Então, se eu falar sobre suicídio dentro do espaço acadêmico, eu vou levar aquele aluno que ele tem sofrimento a tentar se suicidar, de forma alguma. Falar sobre suicídio é o primeiro passo para a prevenção, né? E quando eu digo falar sobre suicídio, eu não estou falando sobre valorização da vida. Eu estou falando sobre usar o termo suicídio mesmo, né? Explicar para o aluno o que é o suicídio, o que leva as pessoas ao suicídio, né? E a partir daí, dar um gancho para começar a trabalhar a questão da valorização da vida. Porque pensa comigo, uma pessoa em sofrimento, por mais que a gente fale para ela que o mundo é belo, ela não vai conseguir enxergar. Então, a gente precisa entrar na vibe do adolescente, mostrar para ele o que é, tentar mostrar para ele que o mundo sim sentiria a falta dele caso isso acontecesse, e através disso começar a trabalhar esse assunto. Em 2018, eu fiz um estágio em uma escola aqui em Sertãozinho, com o pessoal do ensino fundamental
oitavo e nono ano, né? E o primeiro encontro a gente falou sobre essa questão de falar sobre como a gente se sente, né? Sobre se a gente está bem, se a gente não está bem, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. E tinha uma menina que estava participando do grupo que ela escutou calada e na hora do intervalo ela me procurou e me perguntou qual que era a forma mais fácil se ela fosse tentar se suicidar, né? E a partir daí eu comecei a conversar com ela sobre essa ideia do suicídio, né? Porém, ela só teve a iniciativa de perguntar sobre isso porque ela se sentiu segura em falar comigo sobre a situação. Se a gente não permite que os nossos alunos, os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, se sinta protegido dentro da fala dele, dificilmente ele vai ter coragem de expor aquilo que ele está pensando, né? Então, se torna o primeiro passo, falar sobre o suicídio com clareza para a prevenção do mesmo. Aproveitando o gancho dos alunos e a automutilação, né? Nos últimos anos, quantos casos a gente não viu dentro das escolas de alunos que se mutilam? Estão sempre com moletom, mesmo em dias quentes, com roupa grande, tampando o corpo, né? Então, é uma coisa assim, que teve um boom muito grande, né? E acaba se tornando um hábito até cultural dentro de determinados grupos de alunos, né? Porque eles conversam sobre isso, falam sobre isso e tentam se ajudar dessa forma. Daí a importância de se falar sobre essas coisas que muitas vezes a gente tem medo de falar, com medo de que aconteça, né? Então, o que é a automutilação? Ela é todo ato consciente voltado para se ferir, para se machucar, né? A pessoa, ela não está tentando se matar, né? Mas como eu já ouvi muitas vezes, eu estava sofrendo, eu estava angustiada e eu me cortei porque quando eu sinto a dor do corte, eu não penso mais em nada, né? Então, a gente percebe que já se inicia um padrão perigoso de agressividade ali contra si mesmo que pode desencadear um suicídio em algum momento da vida, né? Então, lesão que nunca cicatriza, arranhão, falta de cabelo em algum ponto da cabeça, mordida, mancha, corte, queimadura, que a gente percebe que é algo recorrente, tem que olhar com mais atenção, né? Nem sempre vai estar em um lugar exposto, né? Como nos braços, como o moletom cobre. Às vezes está na coxa, às vezes está na panturrilha, que a calça tampa. Então, nessas horas, os alunos eles são bem criativos para procurar formas e lugares para poder se maltratar dessa forma, né? E a gente nunca tem que ver como exagero, como frescura, como se estivesse tentando chamar atenção. Não. É um sinal de que ela está dando que ela não está bem. Como eu ouvi no início do encontro, que ao longo desse mês foram desenvolvidas alguns meios para se falar sobre valorização da vida, né? E que os alunos se mostraram fragilizados, essa é uma forma em que muitos encontram de mostrar que eles estão fragilizados, né? Eles não vão chegar claramente e falar, eu estou passando por isso, 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 né? Mas ele está se cortando. Então, a gente consegue perceber que ele não está em uma fase boa da vida, que tem alguma coisa que ele não está conseguindo elaborar de uma forma saudável, né? De uma forma correta. Então, são sinais que a gente precisa polir o nosso olhar para conseguir enxergar sem preconceito, né? O suicídio, ele traz consigo uma ideia de vergonha para os familiares que ficam, né? Às vezes, a ideia do suicídio, ela já é vergonhosa de eu colocar para fora. Um último caso, sobre esse mesmo assunto, nessa mesma escola que eu fiz estágio, teve um dos alunos que participavam do grupo, que ele era totalmente indisciplinado. Ele era bagunceiro, ele tirava notas ruins, ele era mal criado, ele falava palavrão. E a professora, para se livrar dele, colocou ele no grupo, né? E eu sempre observei ele
mas nunca dei tanta relevância, né? Depois de algum tempo, num bairro próximo à escola, teve um rapaz que se matou, né? Se suicidou, foi encontrado pelos familiares depois de um tempo já que ele tinha cometido suicídio. E eu tive que ir na escola buscar uma assinatura, porque era coisa do estágio da faculdade, e esse aluno estava na secretaria, né? Estava na direção, junto com a vice-diretora e mais a responsável de um outro aluno. E essa responsável olhou para ele e falou assim, você não é o filho do fulano que se matou esse dia atrás? Aí ele abaixou a cabeça, né? E assentiu que ele era o filho desse rapaz. E aí ela disse assim, eu lembro de você estava lá quando a polícia foi tirar o corpo. E de uma forma totalmente inescrupulosa, a vice-diretora olhou para ele e falou assim, o quê? Seu pai se matou? Eu não acredito nisso. E você está inventando, e não sei o quê, não sei o quê. E ele abaixou a cabeça, né? E começou a chorar. E o que a gente percebe disso, né? Como que é um assunto que muitas vezes está tão presente no nosso dia a dia, a ideia do suicídio, né? E a gente não considera ele da forma como deve ser considerado. Aquele aluno, naquele momento, ele já estava fragilizado, ele precisava de apoio, ele precisava de contato, ele precisava que se mostrasse para ele que as coisas iam melhorar, né? Porém, não foi o que ele encontrou. Recentemente, eu encontrei ele, graças a Deus, está bem, conseguiu superar, né? Mas em decorrência de tudo aquilo que ele viveu, pode ser que algum dia da vida dele ele possa tentar o suicídio como forma de sair de alguma situação que ele não se sinta mais confortável, né? E quanto a nós? Até agora a gente discorreu aqui sobre o aluno, sobre o outro. E quanto a nós, dentro do nosso papel de educador, né? Quantas vezes a gente, para se atentar àquele que sofre, a gente deixa de lado nossos sofrimentos? Quantas vezes a gente não sente a desvalorização do Estado em relação ao nosso trabalho, muitas vezes a desvalorização do aluno em relação àquele conteúdo que a gente passa finais de semana para produzir, deixa de estar com as nossas famílias, de ter o nosso momento de lazer, de conviver com quem a gente gosta, para tentar encontrar ideias de tornar a educação mais interessante para que esse aluno que cresceu com o celular na mão, que já nasceu com fone de ouvido, que é o dia inteiro na internet, ele consiga se sentir atraído por aquilo que a gente faz, né? Infelizmente, eu não encontrei nenhum estudo que mostre sobre a questão do suicídio dentro do meio acadêmico, né, entre os professores, mas eu encontrei uma nota ou outra falando que, de uma forma assim bem simples, né, relacionados a alguns estados, no Paraná, no ano de 2015, no ano de 2014, foi registrado somente um suicídio cometido por professor, né? E no ano de 2015 foram 15 casos que foram registrados. Isso há 6 anos atrás. E hoje, né? Em meio a tudo isso que a gente tem vivido, em meio a todos os dilemas, todas as problemáticas, todas as frustrações que a gente encontra no nosso dia, se a gente fosse analisar como que estaria esse número hoje, né? Como que a gente pode fazer para se ajudar nesse caso, para que a gente tenha forças para poder ajudar os nossos alunos, para poder estar sempre disposto a fornecer uma ajuda para quem precisa, né? A gente precisa voltar o olhar um pouco mais para dentro, né? Perceber como que a gente tem vivido, o que a gente tem feito, como a gente tem gastado a nossa energia, como que a gente tem valorizado aqueles que nos amam, que a gente ama também, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Por estar se sentindo esgotado, saturado, cansado. A gente, principalmente, professor, eu já ouvi isso, uma colega minha, que uma aluna perguntou para ela, nossa, tia, você faz outra coisa da vida ou você só dá aula? Né? Ela levou na esportiva, né? Mas quantas vezes esse tipo de fala, né? Essa forma como que o educador é visto, ele não desmotiva a gente fazer aquilo que a gente tem a vocação de fazer, que é ensinar.
né? Muitas vezes, dentro da nossa vivência escolar, a gente está ali fazendo a mesma coisa todo dia. E a gente não percebe que isso que a gente faz é educação, né? Até mesmo as moças da limpeza, elas estão construindo educação, doando aquilo que elas podem, né? Da mesma forma, nós estamos fazendo educação através da aula, através do material que a gente traz, através das pesquisas, das horas de estudo que a gente precisa fazer para poder se incorporar dentro desse universo do aluno. Porém, a gente tem que ter cuidado para não fazer disso um objetivo de vida. Ele é consequência da forma como a gente vive, né? Porém, a gente tem sempre que lembrar que eu não posso deixar de ser uma pessoa dotada de vontade, sonhos e tudo mais, para poder trazer a educação de uma forma mais saudável. Eu preciso pensar em mim, pois quando eu penso em mim, que eu estou saudável, que eu consigo elaborar situações na minha vida, eu vou conseguir ajudar aquele aluno que precisa. Tá? Então, eu deixo, então, para vocês essa partilha de hoje, esse momento, para que a gente consiga pensar, né, sobre como a gente tem vivenciado essa ideia do suicídio, não só em relação ao outro, mas em relação a mim, a ideia do suicídio, do sofrimento, das angústias, como a gente tem dissipado aquilo que a gente vive. Eu tenho me sentido bem, eu tenho me sentido feliz. A gente tem sempre que colocar na ponta do lápis como que está sendo a qualidade da nossa vida. Porque é assim que a gente percebe o quão necessário é a gente voltar a atenção para nós mesmos. Com licença, eu gostaria de fazer uma pergunta para o psicólogo. Sim? É o seguinte, se eu não me engano, Freud coloca que nós temos dois impulsos, um para a vida, outro para a morte. E quando o impulso da morte se torna maior que o da vida, a pessoa se suicida. Então, minha pergunta é a seguinte, há alguma possibilidade disso ser genético também? Genético? Exatamente. Eu acredito que não. Porque o que leva uma pessoa ou não ao suicídio é a forma como ela vivencia as situações, a forma como ela elabora aquele sofrimento dentro dela. O autor austríaco Viktor Frankl, Então, pai não da há nada logoterapia. na ciência. Sim. Não há nada na ciência que comprove a possibilidade genética de socorrer. Possibilidade genética do quê? De socorrer? De socorrer. Não há nenhuma possibilidade cientificamente estudada de que há algum fator genético que possa levar uma pessoa ao suicídio. Não. Ah, ótimo. Não, era isso que eu queria tirar minha dúvida. Muito obrigado. Nada. Ô, Ronaldo. É o Sim. Fábio, tudo bem? Ô, Fábio. Estou aqui na Dolores Martins. O fato da palestra me levou uma reflexão, até que foi colocada aqui nas ações realizadas da Escola do Dolores, no sentido de levar a pessoa a entender esse grito da dor, né? Que é um trabalho muito bem focado de nós psicólogos para tentar mostrar para essa pessoa que ele precisa trabalhar essa questão da dor. Eu acho que a palestra, e nesse momento, focou muito isso, né? Porque a dor psíquica, o sofrimento psíquico, ele é muito doloroso. Então, o Dan Stuba, ele coloca junto com um autor, que ele está em cima de um prédio, que ele fala, eu vou se jogar. No momento que ele fala, eu vou se jogar, o outro autor, o coadjuvante, coloca isso. Né? Você não quer matar você, mas sim a dor. E a pessoa precisa conhecer todos esses sintomas, e nós que estamos de fora também aprendemos a identificar para poder ajudar nessa dor
tão dolorosa que é o suicídio, ou a tentativa do mesmo, entendeu? Exatamente, Fábio. Parabéns. Muito obrigado. Ronaldo. Oi, Ronaldo, está me ouvindo? Estou sim. Gostaria de agradecer a sua participação. Foi um momento muito bom que esclareceu muitas dúvidas, né, que a gente tem aí no nosso trabalho de educadores. E você falar sobre os mitos, né, também fez a gente perceber assim, a importância do nosso trabalho, porque às vezes a gente não sabe como lidar, como abordar o tema, e você trouxe isso para a gente. Muito obrigada. Quero fazer aí, deixar o contato do Ronaldo para vocês, né? O Ronaldo, ele é formado pelo Centro Universitário Barão de Mauá desde 2019. Ele atua na área clínica, atendendo adolescentes e adultos, com os conceitos da logoterapia. Atua também na área organizacional, realizando entrevista psicossocial e análise de perfil, e ministra palestras com temas motivacionais e desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por você ter aceitado participar com a gente desse momento, tá bom? Eu agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar junto com vocês, falando sobre isso. E nós tivemos aí, durante esse mês, muitos trabalhos sendo desenvolvidos do Setembro Amarelo. A gente gostaria, assim, de pegar a TPC inteira para mostrar esses trabalhos, porque foram fantásticos, né? Mas, para representar, hoje nós convidamos a professora Thais. Só um minutinho que eu já vou passar a professora Thais, ela é do Maurício Montec, e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela com o Setembro Amarelo. Thais, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu sou professora de História, Projeto de Vida, Filosofia e Sociologia aqui no Maurício Montec, né? E esse mês a gente está celebrando a vida, né? Porém, é um assunto que eu gosto muito de estar encaixando dentro das minhas aulas. Qualquer momento que eu tenho uma brecha, eu faço um encaixe sobre as emoções, que é tão importante trabalhar isso com os alunos, né? E esse mês, né, em especial, né, eu falei um pouquinho mais e intensifiquei um pouquinho mais sobre essas questões das emoções, né? Nós começamos a falar um pouquinho, né, deixa eu tentar mostrar aqui. Nós levantamos o conhecimento mais sobre o que seria, né, esse Setembro Amarelo, o que seria essa valorização à vida. Então, cada aluno e eu deixei também à vontade, cada um foi colocando, se expondo, né, a sua dor. Muitos passaram por esses momentos de dificuldade, passou por momentos que levou até tentar o suicídio, outros só pensaram, outros já tentaram, e cada um foi se abrindo. Eu deixei à vontade, cada um foi com o seu jeito se abrindo. E eu fui ouvindo. Mesmo no online, eu tinha esses alunos que se abriam, que ligavam e se desabafavam, e eu sempre acolhendo eles, porque era um momento que eu achava que era muito importante eles confiarem em alguém. E é bom você ter alguém que você confia em ouvir, né, que dividir essa dor, né? Mesmo fora desse mês, eu sempre estava disposta a ouvir eles, né? E a gente foi trabalhando muito, falando muito sobre as emoções. Alguns gostam de falar mais, outros menos. E eu propus a eles, vamos fazer um trabalho, né? Vamos escrever os nossos momentos, as nossas dores, né? E vamos colocar em papel isso. E falei sobre os sonhos. Quanto é importante, né? Os sonhos, né? Os sonhos, né? Que é como se fosse, eu não sei se vocês estão vendo aí, umas lantejoulas que eu trouxe, é o combustível da alma, né? Então, eu contei para eles a história do Setembro Amarelo, que até o doutor psicólogo falou, né? Do jovem que tinha o carro, né? E ele foi reformando o carro, e quando ele terminou de reformar o carro, é como se o sonho dele tinha acabado, não existisse mais, e ele se suicidou, né?
E é importante todos termos um sonho, principalmente os nossos jovens, né? Nunca deixar morrer os nossos sonhos, porque é ele que nos impulsiona para a vida, né? É o combustível da nossa alma, né? Então, eu falo muito dos sonhos para ele. Quanto é importante a maneira que a gente vai executando um, já ter outro em mente, né? Trabalhando a questão dos sonhos com ele, né? Com todos eles. E pedir ajuda quando você não está bem, você ter esse olhar, né? Com os alunos. Quando os alunos não estão bem, eu tenho esse olhar, porque você acaba se apegando a eles. Eles também têm esse olhar comigo. E é tão gostoso você olhar para o seu amigo quando ele não está bem, você oferecer ajuda. Isso massageia o coração da gente, né? E ficar atento a esses sentimentos um do outro, né? Então, eu falo que a gente trabalhar essas emoções um com o outro, né? É tão importante você se sentir amado, isso faz tanta diferença na vida da gente, né? E aí a gente foi trabalhando esses temas e eu incluí o bullying, porque o bullying é um passo para a depressão, e a depressão também é um passo ao suicídio, né? E dentro da escola é muito importante trabalhar esse tema do bullying, né? Que eles se sentem rejeitados, né? Então, a gente falou bastante sobre o bullying, a depressão, muitos alunos chegou até ao fato de chorar, né? Porque passou por muitas dificuldades internas, né? E eu falo que as nossas emoções é trabalhar com os nossos leões internos, a nossa cabeça é uma oficina, que a gente precisa ir lá todo dia, limpar ela, trabalhar ela, senão ela começa a ficar empoeirada. E vou falando isso com eles, e a gente colocou em prática alguns trabalhos. Os trabalhos ficaram lindos, e não obriguei ninguém a fazer. Quem quisesse fazer, quem quisesse se identificar, poderia. Quem quisesse só fazer e não se identificar, vocês vão ver aí, ao passar aí na tela para vocês, que tem um dos trabalhos que tem um anjinho, que é um menino que pensou assim, em se suicidar. É esse anjinho aí. Esse menino pensou em se suicidar, ele fez esse trabalho e ele não quis se identificar. E ele disse assim, na hora que ele chegou na sala, não ficou bom, professora? Eu falei, ficou lindo, porque eu já sabia de todo o histórico dele. E ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, então eu vou tirar uma foto. Ele se sentiu muito importante ao eu dizer que ficou lindo. E ficou mesmo, porque conhecia todo o histórico dele. Então, eles foram se aceitando. Então, a semana toda desse mês, eles foram entregando trabalhos. Alguns se identificaram, outros não. E foi lindo. Trabalhamos com música, uns trouxeram violão, a gente cantou. Olha, foi assim, maravilhoso esse trabalho. Esse trabalho dessa menina que pintou esse cartaz à mão livre, um ajudando o outro. Também foi muito bonito isso. Eu valorizei esse trabalho dela, né? Enalteci essa qualidade dela, e o produto final, assim, ficou um trabalho maravilhoso. E assim, não é só esse mês que eu trabalho isso, mas esse mês a gente intensificou mais, e foi muito gostoso, muito bonito, eles ficaram, assim, maravilhados com esse trabalho, e foi muito gratificante, e eu acho que isso acaba acolhendo a gente, alunos e professores, a gente tem que ter esse olhar com o coração para os alunos, né? Hoje em dia, eles querem ser acolhidos, eles precisam desse acolhimento, né? Não só o saber, né? Mas o coração, né? Isso é muito importante, a gente trabalhar com o coração, com os nossos alunos. Eles se sentem muito importantes, né? Isso fica mais fácil trabalhar o dia a dia com eles, né? Eles se sentem mais confiantes, mais valorizados, mais importantes, né? Então, é essa experiência que eu tenho trabalhado com os meus alunos e está dando muito resultado, tanto para eles quanto para mim. A gente se torna uma família dentro da sala de aula. A gente acaba se apegando muito. E os que vão embora, eu acho que eu vou sentir muita falta. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Foi um mês muito bonito, foi um mês, assim, de muitas lutas, porque para colocar para fora os sentimentos deles, eu sei que é muito difícil, mas foi muito bonito de ser trabalhado. E vou continuar trabalhando isso com eles, porque eu acho que é muito importante trabalhar as emoções, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa experiência foi muito, muito significativa para mim e tanto para eles também. E obrigado pela oportunidade, eu passo a palavra, mas, assim, me marcou bastante. Falo do fundo de todo o meu coração. E agora eu passo a palavra e obrigada pela oportunidade. Oi, Thaís, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, né? Você está aqui representando todos os trabalhos que foram realizados
durante esse mês e durante o ano todo. E eu deixo os parabéns a todos que fizeram esse trabalho. E eu espero que, né, com a fala do Ronaldo, nós, né, possamos nos sentir, ver a importância que nós temos na vida do outro, né? Sim. E agora eu passo a palavra. Oi, Jaque. Oi, Thaís, Ronaldo. Nós da equipe de Ciências Humanas gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês, né, da Jaque também, né, o pessoal do Conviva. Foi muito importante a temática que vocês trouxeram para nós nesta manhã. Eu gostaria até de quebrar um pouco o protocolo aqui, porque eu fiquei emocionado com a fala do Ronaldo, né? Não sei se ele se lembra, mas ele foi meu aluno, né? O Ronaldo, ele foi aluno da Balardim, né? Da Escola Balardim. Nós temos aqui coordenadores, professores da Escola Balardim. Se ele me der licença, né, Ronaldo, de falar isso, mas a gente sabe, né? O professor, né? O professor é coruja, e se é coruja não gavar o toco, né? Como a gente fala no ditado popular, a gente fica orgulhoso quando a gente vê um aluno da gente se destacando, né? E a sua fala foi uma fala fantástica, uma fala que traz essa reflexão, e você sempre foi um ótimo aluno. Então, quando a gente vê a nossa escola estadual produzindo frutos, né? E o trabalho da gente, né? Então, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por sua fala, né? Eu fico muito feliz de encontrar você aqui no caminho da vida. Muito obrigado mesmo. Ô, Marcos, eu pensei a mesma coisa. É. Desculpe te interromper, mas o Ronaldo trabalha comigo numa atividade aí, fazendo exames psicossociais. E essa semana, quando ele me disse isso, eu remeti, falei para os professores aqui no Dolores que ele foi aluno do Balardim. Eu fico totalmente orgulhoso com isso. E acho que é um orgulho, uma satisfação, né? E é isso. Um profissional e tanto, a gente se encontrar na vida é muito bom mesmo. Bom, vamos dar sequência, então, né? Eu convido aqui a PCNP de Matemática, Ana Lúcia Martins, e a PCNP de Língua Portuguesa, Rafa. Bom dia, meninas. Elas vão falar conosco, dar um recadinho muito bom, muito importante para todos nós. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafaela Francischetti, PCNP de Língua Portuguesa. É um prazer falar com vocês, colegas da nossa área aqui também, colegas de área também, não de língua portuguesa especificamente, mas que eu conheço alguns de vocês. E eu e a Ana, que ela já vai se apresentar também, nós vamos falar para vocês terem conhecimento e até mesmo para nos ajudar, né, para estar sempre aliados aí à vistas da prova SAEB, que está por ocorrer aí em novembro, dezembro, né? Em breve nós vamos ter aí uma data mais oficial para vocês, né? Vocês vão receber documentos e tudo mais. Mas nós viemos apresentar para vocês o De Olho no Resultado DECER 2021, que seria exatamente o quê? É uma ação do núcleo pedagógico. As áreas de língua portuguesa e matemática estão à frente da ação, mas é uma ação do núcleo que engloba todas as áreas, né? Não só apenas língua portuguesa e matemática. E por que nós pensamos nessa ação, né? O que é essa ação? Quando a gente pensa em avaliação, né, no processo de avaliar, recuperar, aprofundar e retomar aí, muitas informações estão aí atreladas a essas palavras. Então, só pensar no sentido de avaliar ou de recuperar, pode ser que nós caiamos aí nessa charge, né, para uma seleção justa, todos devem passar no mesmo teste. Por favor, escalem a árvore, né? Então, em alguns momentos, talvez nós, enquanto professores, possamos ter tido esse olhar aí, né, avaliar igualmente os nossos alunos. E hoje foi falado tanto sobre isso, né, sobre o olhar para o outro, né, olhar para si mesmo, e isso também a gente atrela à avaliação, a esse processo de avaliação. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore,
ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido, né? Que é o formato de avaliação que, infelizmente, ainda pode ser que aconteça em alguns lugares, mas eu acredito que essa reflexão, né, o novo olhar já tenha sido tomado por parte de muitos de vocês. E um outro ponto de vista também, o problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar a minha resposta? Né? É uma outra forma também que muitas vezes o aluno tem a forma dele, né, de responder uma questão aberta ou uma produção de texto, ou no caso aí das áreas geografia, área de humanas aí, geografia, história, filosofia, sociologia, enfim, vocês trabalham muito com as palavras, né? E esse interpretar a resposta às vezes pode não ser tão percebido assim. E pegando parte, né, dessa reflexão, dessa contextualização sobre o processo de avaliação e recuperação, nós pensamos, então, em articular uma ação, né, com vistas ao SAEB, sendo o núcleo, o SAEB e a escola, né, todos articulados. Como que a gente poderia articular um trabalho nesse ensino híbrido, né, que nós estamos vivendo? É uma realidade diferente, nós sabemos, mas de que forma o núcleo poderia contribuir de alguma forma para diagnosticar, né, onde esses alunos estão, como eles estão e de que forma nós podemos colaborar. E aí, pensando nessa articulação tríplice, né, o SAEB, ele apresenta descritores, né, eu acompanho as ATPCs dos colegas aqui de humanas e vocês falaram muito sobre essa informação, essas informações do SAEB, ouviram falar sobre descritores, nas últimas ATPCs, o Marcos fez com vocês um movimento aí do caderno de filosofia. Então, descritores nada mais é do que as habilidades que o SAEB trabalha. E pensando nessas habilidades, como que eu posso articular com isso, né? O meu trabalho com as habilidades essenciais e o meu trabalho voltado também para as habilidades historicamente defasadas, né? A reflexão que vocês podem fazer a partir disso eu tenho esse conhecimento sobre quais são as habilidades essenciais da minha área, eu sei quais são as habilidades historicamente defasadas da minha turma, da minha escola. Então, são reflexões aí que a gente pode trazer para que, enquanto o SAEB trabalha com descritores, eu tenha esse conhecimento. Nós, enquanto núcleo, né, as áreas aqui, qual é o nosso papel? Né? Formação, vocês têm aí quinzenalmente conosco e pelo Centro de Mídias semanalmente. Acompanhamento e orientação, né? Vocês têm contato, vocês têm os grupos aí de acesso com os PCNPs das áreas de vocês. Apoio e suporte. E pensando nesse apoio e suporte, é que nós articulamos uma ação para que a escola, enquanto função de estudo e apropriação de todas essas informações, organização e planejamento, mediação do conhecimento, né? Vocês são os mais próximos do aluno, os professores, né? E estão diretamente relacionados ao desenvolvimento e acompanhamento da habilidade trabalhada, de que forma nós podemos contribuir. Vou passar a palavra para a Ana, que esse foi o pensamento que nós tivemos para articular essa ação. E a Ana vai apresentar para vocês a ação propriamente dita e de que maneira vocês, nossas áreas parceiras aí, podem colaborar para o SAEB. Ana, passo a palavra. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana, estou como PCNP de matemática e vamos lá. Então, a nossa ação, né, ela vai gerar um resultado. Então, através do resultado dos acompanhamentos, de tudo aquilo que a gente vê da escola, AP, então, todo um estudo, né, que nós aqui do Núcleo fizemos, não só a área de língua portuguesa e matemática, mas junto com todos os outros colegas, né, a gente analisou todos esses resultados, toda a trajetória, né, de SARESP, de SAEB, de habilidades que estão em defasagem. Então, com esses resultados, com a nossa... Aí a gente refletiu, pensou em como que a gente poderia colaborar, né, com o SAEB que está aí batendo a nossa porta. E aí a gente pensou num projeto, né, que é o De Olho no Resultado DESER SAEB 2021. Então, qual que é a nossa proposta, né? A nossa ação ela vai ser de subsidiar e fortalecer e corroborar com o trabalho do professor, né? Então, a colaborar com o professor com foco sempre na aprendizagem, na recuperação e aprofundamento.
Nosso foco vai ser o 9º ano e 3º, que são as séries que são avaliadas no SAEB. E como que vai ser feito, né? Como que nós vamos fazer? A gente vai enviar os formulários agora em outubro, né, para a escola. Vai ter só 4 atividades. 2 descritores de língua portuguesa, que o descritor de língua portuguesa ele vai estar focado na leitura, né? Procedimentos de leitura. Procedimentos de leitura. E 2 descritores de matemática. Então, quinzenalmente. Nós vamos mandar no formato híbrido, que tanto o Google Forms quanto em PDF, para poder ser impresso. E, concluindo a ação, nós vamos ter uma devolutiva, tá, para a escola. Então, tá aí de olho, né, no resultado. Essa é a logo, pessoal, é um projeto que não é projeto ainda, né? Nós estamos fazendo um piloto, mas para o ano que vem, se der certo, aí nós vamos fazer algumas alterações. Isso, Ana, obrigada. Nós vamos fazer algumas alterações para contribuir, mas vocês podem pensar, tá, mas é mais uma atividade para que a gente possa colaborar. O que é interessante, vocês, professores das áreas que não são de língua portuguesa e matemática? É interessante que vocês tenham conhecimento sobre o formulário, né? Nós vamos enviar segunda-feira para as escolas via rede, tanto o link quanto todos os arquivos em PDF, para o professor que achar melhor imprimir, ou para o professor que achar melhor que manda o arquivo em PDF para o aluno, para ele ter a resposta, enfim, né? Nós vamos enviar também as orientações aí para o professor, com todas as informações que é pertinente para ele. Talvez, dos 2 descritores que eu, língua portuguesa, tá? Em nome da Débora também, que é minha parceira, e a Ana aqui, nós analisamos, talvez os descritores que nós selecionamos para essa primeira quinzena de outubro já sejam habilidades que vocês já trabalharam, tenho certeza de que sim. Porém, se não, né, se ela não ficou ainda 100% desenvolvida, talvez, né, e é um talvez que eu digo com um fundo de certeza, seja em outras áreas que o aluno consegue desenvolver. Porque, às vezes, não tem os descritores que língua portuguesa focou, que são os procedimentos de leitura, que são 5 descritores, 5 habilidades. Elas se repetem para o 5º ano, que nós não temos, mas serve de parâmetro para o 6º ano, 9º ano e 3ª série do médio. São os mesmos descritores. O que muda é o nível de dificuldade. Se vocês analisarem, o pessoal de humanas passou para vocês esses descritores, que a Paulinha até apresentou na última ATPC de vocês, são habilidades que qualquer disciplina consegue desenvolver. Né? E nós selecionamos aí 2 para essa primeira quinzena, vão ser só 2 formulários no mês de outubro, quinzenais, justamente para focar naquilo que está historicamente defasado na nossa diretoria. Então, um exemplo, né, localizar informação implícita em um texto. Não é algo específico de língua portuguesa, é algo que qualquer disciplina consegue colaborar no desenvolvimento. Então, se vocês, professores, aí puderem ter a oportunidade de olhar o formulário, analisar as questões, talvez seja na aula de história que o aluno que tem aquela defasagem em língua portuguesa ou matemática, ele consiga esclarecer e desenvolver plenamente aquela habilidade. Por isso que nós pedimos um espaço aí para o pessoal de humanas para apresentar para vocês, justamente porque é uma ação que à frente é a língua portuguesa e matemática, mas é algo que é de responsabilidade de todos nós quando nós falamos em aprendizagem significativa do aluno. Ok? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Ana, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Rafa, é isso aí, só o apoio mesmo de todos, né? Sempre pensando na aprendizagem do aluno. Pessoal, muito obrigada pelo espaço, pela atenção, e eu passo a palavra, Marcos. Obrigado, Rafa, Ana, obrigado pelo esclarecimento do projeto. Agora eu passo a palavra para a PCNP, Dulcineia. A Dulce ela vai fazer uma devolutiva da CUCO. Oi, Dulce, bom dia, passo a palavra. Olá, pessoal, bom dia. Tá me ouvindo bem, Marcos? Sim, Dulce. Obrigada. Muito rica aí a nossa manhã, né? Formativa, numa temática tão importante, né? Meninas, aí quanto às ações em relação à avaliação,
é muito importante aí estreitarmos os laços entre as áreas, né? Nós de ciências humanas, nós temos um compromisso muito grande, né, com a competência leitora e escritora aí dos nossos estudantes. E nos processos avaliativos aí das escolas, é muito importante que façamos parte, né, e que olhamos para os dados aí dos nossos alunos. Esses dados, eles podem nos fornecer subsídios aí para as nossas aulas e que a gente leve a aprendizagem. A aprendizagem, ela vai gerar aí resultados de aprendizagem, pessoal. E falando em resultados, eu trago aqui para a gente a CUCO, eu quero agradecer imensamente a ação aí de humanas, né, nesse processo. Nós tivemos aí vários alunos premiados, vários alunos aprovados, e vocês, professores, né, nós, professores de humanas, tivemos aí um envolvimento muito importante. Fica aqui o nosso agradecimento. Nós tivemos aí duas modalidades, né, aprovados e premiados. Os aprovados são aqueles alunos, né, que fizeram aí a prova online e tiveram acerto de 8 questões ou mais, né? E todos esses alunos aprovados, eles terão acesso ao curso online, né? Que em breve a CUCO, a FUVEST, vai nos passar aí maiores informações. Quanto aos alunos premiados, além do acesso online, do curso online, além da certificação, eles têm aí o acesso ao vestibular, né? A isenção do vestibular da FUVEST. Então, peço para vocês aí de humanas, incentivem os estudantes a se inscreverem, né, para esse vestibular e, principalmente, com mais detalhe, né, com mais cuidado com o aluno da CUCO, lembrá-lo e ajudá-lo nesse processo de inscrição. Lembrando que vai aí até às 12 horas do dia 1º de outubro. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, conto aí com vocês no apoio para os nossos estudantes. E seguindo, eu passo a palavra aí, sei que a gente está estourando no horário, mas tem um pouquinho de paciência. Heretiano, você nos ouve? Ouço, você me ouve? Sim, ouço bem. E bom dia, pessoal. Bem rápido, parabenizando a vocês de Ciências Humanas, a todos que participaram dessa TPC, ao Ronaldo, a Thaís, né? Com esse olhar. Lembrando que esse olhar do professor faz toda a diferença na identificação de qualquer problema que o aluno esteja passando. Esse olhar do professor, ele vai ser um divisor de águas entre a situação que aquele aluno está passando e a solução para ela, né? Várias vezes a gente entra na sala de aula, olha para aquela carinha e ela está pedindo socorro. Cabe a nós, adultos, tomarmos uma providência, não resolver, mas sim começar, às vezes, um processo para a resolução daquilo. É um tema muito importante, muito difícil de trabalhar, muito sério, né? E precisa de todo um olhar nosso. Parabéns aí a Rafa e a Ana, né, por esse início de projeto, piloto aí, esse piloto desse projeto, que vem a trazer para nós, professores, mais um, né, mas algo a mais para termos com os nossos alunos, né? Quando eu falo algo a mais, não é um trabalho a mais, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta para nós podermos utilizar com nossos alunos. Ferramenta essa que pode nos trazer informações profundas e sérias sobre como estão nossos alunos em relação aos descritores do SAEB. Muito obrigado, passo a palavra. Obrigada, Heretiano, por estar conosco. Bom, pessoal, aí o nosso link, né, a gente sempre passando para lembrar vocês, para recorrerem, que lá tem aí todas as informações, né, no nosso site do Núcleo, informações atualizadas e inerentes aí à nossa função, né, aos nossos socorros aí lá na sala de aula. O nosso link para o nosso Zap, aqueles que desejam estar conosco. E fica aqui o nosso bit.ly aí para presença,
nós vamos colocar no grupo de PCs e também no grupo da nossa área. Ok, pessoal? Juntos somos mais fortes, né? Fica aí esse dia de reflexão e tão importante para a nossa prática, nós que estamos lá mediando conhecimento com os nossos alunos, mas conhecimento requer aí o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e acolhê-los nesse momento tão complexo da passagem da vida deles é extremamente importante, pessoal. É muito relevante nas relações humanas nós valorizarmos aí a vida, sabermos mais, nos fortalecermos para poder fortalecer os nossos estudantes. Fica aqui os nossos agradecimentos ao Ronaldo, à Thaís e a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã, pessoal. Muito obrigada e tenham todos aí um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos que colaboraram para essa TPC. Ô, Dulce, você encerra a gravação? Oi, Marco. Encerro sim.